trazendo algumas definições sobre o termo honra. Eu fui estudar, enquanto estava estudando, preparando, estudando esses dias esta palavra, eu encontrei várias definições em vários dicionários. Peguei dicionários bíblicos, enciclopédias bíblicas, e peguei dicionários também da língua portuguesa. E eu encontrei várias definições sobre honra, mas muitas delas eram iguais, e eu procurei compilar, concentrar um pouquinho as definições. E eu quero trazer para você. Em primeiro lugar, eu encontrei definições relacionadas ao próprio Deus. E isso não foi somente em enciclopédias ou dicionários bíblicos. Isso foi principalmente em dicionários da língua portuguesa. Falando de honra ou honrar, é algo usado em atribuições de exaltação e adoração a Deus. Honrar é venerar, reverenciar, adorar ou cultuar a Deus. Honrar também é louvar os feitos e merecimentos de Deus. E honrar é tratar com dignidade, respeito, distinção, estima, apreço, consideração e valorização. Foram algumas definições que eu procurei compilar, dos vários dicionários. E eu quero dizer para você que honrar é tudo isso, mas é muito mais. Honrar é a parte da identidade daquele que é filho de Deus. Honrar faz parte da natureza daquele que é filho de Deus. E olha só, uma coisa interessante que eu quero trazer para você em cima disso, é que o que nós vemos Jesus falando e fazendo. Então, em João, no capítulo 6, o versículo 40, Jesus ele diz assim: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então aqui, Jesus, ele deixa explicitamente a vontade do seu Pai, a vontade de Deus. É que todo homem que chegar até Jesus, nele crer, ele seja salvo, ele ganhe a vida eterna. E Jesus no último dia o ressuscitará. Mas olha que coisa interessante. Jesus, ele continua dizendo, Mateus capítulo 12, o versículo 50. Você vai ver Jesus falando acerca de uma identidade que é nossa. Ele diz assim: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã ou mãe. O que é isso? Isso aqui é um crivo da identidade de quem é filho do Senhor. Pois quem faz a vontade do Pai, esse é meu irmão. Jesus está falando. Ou seja, é minha identidade. Por quê? Porque Jesus, em João, no capítulo 4, versículo 34, Jesus deixa claro, ele diz assim: disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus estava dizendo, em outras palavras, que o alimento do seu propósito era fazer a vontade do Pai. E ele diz ainda, no capítulo 6 de João, no versículo 38, ele deixa isso ainda mais claro. Porque Jesus falando, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, o que alimenta Jesus,
O que alimenta o propósito de vida de Jesus é honrar ao Pai fazendo a sua vontade. E Jesus deixa claro que aquele que fizer a vontade do Pai, esse é meu irmão, esse é filho do Senhor. Queridos, eu quis colocar esta base, porque honrar está relacionado à natureza de Cristo Jesus como Filho do Deus vivo. Honrar está relacionado com a característica de seres que foram criados à imagem e semelhança do Senhor, e que são filhos do Senhor, por causa exatamente do entregar-se a Ele como Senhor e Salvador e o crer nele. Essa é uma característica daquele que é filho do Senhor. Honrar ao Senhor. Honra está então diretamente ligado ao nosso DNA, à nossa identidade, à nossa natureza. Eu creio que isso ficou claro. Acho que está tranquilo. Então, nós vemos na palavra de Deus, o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, trazendo sobre a questão de nós honrarmos a Deus. Nós honramos a Deus adorando e louvando. Olha só que coisa interessante. O que nós estamos falando aqui, citando aqui, está tudo relacionado com as definições que eu citei agora. Nós honramos a Deus adorando e louvando. Em Mateus, no capítulo 12, o versículo 30, Jesus, ele traz o primeiro mandamento, ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma e todo o entendimento e toda a tua força. Então, o primeiro mandamento é amar. E amar está, em outras palavras, falando de honrar. E o amar, o honrar a Deus, não é só com a ponta do dedo ou com um pensamento. Mas ele traz essa característica, com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com toda a força. Então, o amar, e o honrar, ele adquire uma expressão muito forte e que envolve todo o nosso ser. Por quê? Porque isso é uma identidade, é natureza, é DNA nosso. Uma coisa interessante, se você, quem sabe qualquer dia eu trago uma foto dele aqui. Meu pai, ele já está bem de idade, não consegue mais muito andar, está com 93 anos. Mas é uma coisa interessante de você observar essa questão de DNA. Ele era geneticista, e então ele dava aula sobre isso. Mas se você olhar para ele, se eu trouxer uma foto dele, você vai ver essa característica nele também. Mas é idêntica, é a mesma. Tem cabelo aqui, aí aqui fica ralinha assim, do lado tem tudo. Mas o que é isso? Isso que aconteceu comigo foi expressar uma realidade da minha natureza, do meu DNA. E o honrar, ele está intrínseco a exatamente a nossa identidade, porque Cristo Jesus, ele honrou ao Pai. Interessante, eu não tenho tempo para falar agora, mas honrar envolve obedecer. Cristo Jesus, ele não veio por sua vontade própria, mas ele veio para realizar a vontade do seu Pai, honrando ao Pai. O nosso Senhor amado, Cristo Jesus, ele é um ser de honra, de honra. A honra, ela está envolvida com a natureza do próprio Deus.
Em Efésios, no capítulo 1, versos 11 e 12, a palavra do Senhor deixa claro sobre honrarmos adorando ao Senhor. Diz assim: nele, no Senhor, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nós, meu querido, nós somos filhos do Senhor, feitos para louvor da sua glória, feitos para honrar ao Senhor, em todo tempo, em todo lugar, e de toda forma, e de toda maneira. Seja sozinho, seja na multidão, seja acompanhado de um, independente, honrar ao Senhor. Sabe, amados, a palavra de Deus traz sobre honrarmos ao Senhor, sujeitando a nossa provisão a Ele, porque somos filhos dEle. E a provisão, então, deve ser sujeita a Ele. Provérbios capítulo 3, o verso 9, a palavra de Deus diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Honra ao Senhor. Honra, exalta, glorifica, reverencia com os teus bens. Sabe, uma coisa que nós podemos ver aqui, e chamar a nossa atenção, como é que nós tratamos as coisas que estão em nossas mãos? Como é que nós tratamos os nossos móveis, as nossas roupas? Como é que nós tratamos a cadeira que nós sentamos? Como é que nós tratamos as paredes da igreja? Como é que nós tratamos as instalações da igreja? Sabe por quê, queridos? Porque honra ao Senhor com os bens, com aquilo que o Senhor dá nas tuas mãos, que você tem a ascensão e domínio. Honra ao Senhor. Sabe, amados, essa situação de nós termos um entendimento de, eu lutei, batalhei, trabalhei, consegui a minha casa, consegui meu carro, eu faço o que eu quiser. Eu quero que você repreenda isso em nome de Jesus, porque isso é uma voz do inferno. Eu não vou fazer o que eu quiser, porque pertence ao Senhor, eu vou honrar meu Deus com os meus bens. Com os meus bens. Amados, nós tivemos algumas situações de trabalhar, algumas vezes, de pessoas que fechavam as suas casas para ter pequenos grupos, para terem reuniões. Porque vai encher de criança, vão subir no meu sofá novo, vão machucar o móvel X, vão riscar a televisão, vão fazer isso. Tudo bem, isso não deve acontecer. Isso não deve acontecer. Sabe que filho é um bem que Deus nos dá. Então, você tem que, como pai, cuidar bem desse bem, não é teu, você tem que cuidar, é do Senhor. Então, tem que usar a vara, tem que usar a vara, tem que ensinar a palavra, tem que ensinar a palavra, tem que deixar, às vezes, privado de alguma coisa, para a criança já tem entendimento, deixa privado. Peraí. Mas muitas pessoas fecharam as suas casas para que isso não acontecesse. Amado, você entende o choque que existe com o honrar ao Senhor? Muitas vezes nós tivemos que administrar pessoas, às vezes que moravam próximas ou até no mesmo bairro, e não davam carona para irmãos que não tinham condição, não tinham um carro. Por quê? Porque vai lotar, porque vai sujar, está com o pé de barro, está com isso, está com aquilo. Peraí. Aonde está o nosso coração? Aonde está a minha e a sua e a nossa identidade? O ponto bate aí. Dá para entender, queridos? Eu não estou dizendo aqui que agora, de uma maneira relapsa,
nós vamos deixar tudo, todo mundo entrar, todo mundo fazer. Não, não é isso. De maneira nenhuma. Nosso Deus é um Deus de ordem. Mas entre a palavra de Deus e um bem que está sobre o meu controle, fica a palavra de Deus. Então, queridos, puxa, eu não gosto de dar bronca, mas eu acho que meu nome talvez tenha que ser bronca, né? Como pastor de igreja, a gente fica toda hora falando, talvez esses dias até conversando e aconselhando algumas pessoas, falando, citando, pastor, o senhor dá muita bronca. Eu falei, meu Deus do céu, eu dou bronca. Ai, ai, ai. Mas sabe, queridos, não vou pedir para você fazer isso agora, mas se você for passar a sua mão debaixo da cadeira, você vai ver uma porção de chicletes, de todos os gostos e sabores. Sabe, queridos, a gente ri, né, porque a gente faz piada. Mas nós estamos tendo entendimento de como o Senhor, Ele coloca essa palavra sobre honrarmos a Ele com os bens. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 9, o versículo 13, ainda falando sobre sujeitar toda a provisão, sujeitar a nossa provisão. Ele é o dono de todo ouro e prata, Ele é a nossa provisão. Mas Coríntios diz assim, visto como na prova dessa ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Esse texto está dentro de um contexto onde está sendo falado sobre exatamente o ofertar, o contribuir. Honramos a Deus, sujeitando a nossa provisão. Porque pensamos que a provisão vem do nosso trabalhar, vem do nosso esforço, vem do nosso emprego. Mas a provisão, ela vem do Senhor. Eu posso ter um emprego, sim, eu posso ter um chefe, posso ter tudo isso. Mas Deus me colocou ali. Ele me concedeu. Honramos a Deus, queridos, expressando essa nova identidade. Olha só, Romanos capítulo 12, o verso 10, a palavra de Deus diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Agora vem a pancada. Preferindo-vos em honra uns aos outros. O que a palavra aqui, o que Paulo está dizendo aos romanos expressa o teu DNA, a tua identidade. A identidade de honrar. Amar cordialmente, com amor fraternal, mas preferindo-vos em honra. Preferindo-vos em honra. A gente poderia citar tantos exemplos do preferir em honra, do beneficiar o seu irmão, do deixar o seu irmão ir à frente, do deixar o seu irmão passar em primeiro, mas nós poderíamos citar tantos exemplos de você interceder pela vida do seu irmão, e o Espírito Santo te trazendo uma palavra, você reparte ao coração dele. Você lendo um texto da palavra, você lembrando do seu irmão, intercede por ele, você liga a ele e fala, meu irmão, Deus colocou esse texto. Isso é honrar. Isso é honrar. É você, como diz a definição, tratar com respeito quando o seu irmão, de repente, traz alguma consideração, alguma colocação, ou até mesmo alguma revelação que ele tenha obtido. Você já viu uma coisa interessante, querido? Uma coisa interessante que nós fazemos com crianças e com adultos, algumas vezes. Algumas vezes você pode ver, por exemplo, terminou o culto, agora, né, todo mundo está se consagrando, em comunhão, ia falar outro termo, em comunhão, e uma criança chega para você e fala alguma coisa. Você sabe o que ela está falando, fala, tá bom, queridinha, você nem ouviu o que ela falou, o que ela pediu, ou o que ela colocou. Tá bom, linda, fofura.
O que nós estamos fazendo? Nós estamos desrespeitando, porque uma criança, é uma pequena, não preciso ouvir agora, tem coisas mais importantes na vida. Isso é desrespeitar. Agora, sabe o que a gente faz com adultos? Irmãos, às vezes, vêm trazendo, e o irmão, às vezes, na sua simplicidade, traz uma colocação que há 385 anos você já conhece. 385 foi demais, né? Mas você já conhece desde pequeno. Ou ele traz uma situação que há muito você administra, que há muito você trata. E aí você bate ironicamente, diz, fica tranquilo, está tudo certo. Coitadinho, é bobinho, está aprendendo. O que é isso? Isso é desrespeitar. Isso é desonrar ao nosso Deus. E é por isso que Paulo coloca: amai-vos cordialmente, preferindo-vos em honra. Sabe, querido, quando essa atitude, ela envolve a prática do nosso ser, ela é uma identidade mentirosa, mas quando ela envolve a prática do nosso ser, nós fazemos isso com o não convertido. Quando nós vemos ali a parábola do bom samaritano, o rapaz estava na beira do caminho ali, que foi atacado por ladrões, e quando o sacerdote passa, quando o levita passa, e todos passam de largo, o que eles estão dizendo? Vou tratar disso aqui. Um sujo, um miserável, e pode acontecer algum problema. Falta de respeito, desrespeito. E quando o samaritano, ele passa, ele para, e ele se dirige, ele está exatamente fazendo aquilo que Paulo anuncia aos romanos: amai-vos cordialmente, preferindo os outros em honra. Em honra. A palavra de Deus diz, Efésios capítulo 6, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe. Honrar. Interessante que a honra não está relacionada ao merecimento, mas a honra está relacionada à identidade. Eu tenho uma identidade, eu honro. A honra não está... Poxa, essa pessoa merece honra. Eu sei que uma das definições de honra é a gente reconhecer, exaltar os feitos, né? E os merecimentos da pessoa. Isso também é honra. Mas a honra que o Senhor deixa muito claro para nós, em todas as definições e na sua palavra, é que não depende se a pessoa merece ou não. Não depende. 1 Pedro capítulo 2, o versículo 17, a palavra de Deus diz: tratai todos com honra. Tratai todos. Então, aqui deixa bem claro, é todos. Todos quer dizer todos. E o texto continua dizendo: amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Amado, olha só que coisa tremenda. Porque aí a honra, ela entrou na atmosfera de generosidade, certo? Porque você vai preferir os outros com honra, você vai amar os outros, você vai respeitar, considerar, você vai tratar diferente. E então aí começam a acontecer ações práticas de generosidade. Porque generosidade é honrar a Deus. É honrar a Deus. E no domingo passado, nós ministrávamos aqui sobre que Jesus, ele morreu, mas Jesus não morreu por lixo. O preço de ser generoso foi altíssimo. Jesus é generoso.
Esse preço foi altíssimo porque ele, Jesus, considera, valoriza, estima, ama, aprecia as vidas. As vidas. E a nossa nova identidade está em Cristo. Nele somos nova criatura. A minha identidade vem dele, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança, conforme nós vimos no domingo passado. E ele nos levou exatamente a esse lugar de podermos expressar a imagem e semelhança de Deus. Jesus é generoso, queridos. Jesus é generoso. Ele foi o redentor capaz. Isto é, o generoso eficaz. Porque a generosidade dele foi eficaz, nos dando vida. Nos dando vida. Agora, um ponto muito importante, querido, falando sobre generosidade e a questão de honra, é que a generosidade, ela precisa ser colocada em algo. A generosidade precisa ser colocada em algo. Olha só, eu falei isso também no domingo passado. E muitas vezes a generosidade é colocada em cima de ideologias, em cima de questões sociais mundiais, em cima de questões de sustentabilidade dos presentes dias. Às vezes a generosidade é colocada em cima da necessidade de uma consciência tranquila, é colocada em cima de coisas, de algo. Mas olha só, quero só trazer esse texto para você, nós não vamos ler. João 6 fala acerca da multiplicação do pão, dos pães e peixes. João 6, do verso 1 ao verso 13. Então, no versículo 6 desse texto, a Bíblia diz assim, mas dizia isto Jesus para experimentar Filipe, porque ele, Jesus, bem sabia o que estava para fazer. Olha só que coisa interessante. Jesus estava com a multidão e Jesus ele diz para Filipe, Filipe, precisamos comprar pães para alimentar o povo. E a Bíblia diz que eles estavam em um lugar deserto. Padaria no deserto é meio difícil de encontrar, né? Então, olha só a situação que Jesus coloca Filipe. Multidão, deserto, e aonde vai se comprar pão nesse lugar? E aí, se você ler o texto, no versículo 9, um rapaz se dispõe generosamente a deixar 5 pães e 2 peixes. Então, o versículo 9, André vem trazendo o rapaz assim, Senhor, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevado e 2 peixinhos, mas isso é pouco para tanta gente. André vem trazendo. O rapaz já havia se disponibilizado disso. Então, olha só a situação, o quadro. Jesus já sabia o que ia acontecer, não ia? Nós lemos no verso 6 que Jesus fez para experimentar Filipe. Jesus já sabia o que ia acontecer. Mas e o rapaz dos 5 pães e 2 peixes? Ele sabia o que ia acontecer? Se ele não sabia o que ia acontecer, sobre quem ele estava colocando a sua generosidade? Porque presta atenção. André, depois você vai lá ler o texto. André diz assim: está aí o rapaz trouxe 5 pães e 2 peixes. Pensa comigo, queridos. A Bíblia diz que tinham 5.000 homens. Vamos fazer uma continha rápida. 5.000 homens. 5.000 homens. Vamos imaginar que no meio de 5.000 homens tivesse aí umas 2.500 mulheres. É lógico que dá mais. Dá mais. Mulherada, né, sempre dá maior número. Mas vamos imaginar 2.500, que é para a gente não puxar muito para cima, né?
Uma coisa mais assim. 2.500 mulheres. Se essas mulheres fossem casadas, essas 2.500, não é verdade, tá, gente? Não é verdade. Mas judeu tem muito filho. Então, quer dizer, é verdade que judeu tem muito filho. Mas vamos pegar aí três crianças por mulher. 3 só. Pouco. 3. Daria mais ou menos umas 7.500 crianças. Você fazendo a conta disso aí tudo, se eu não estou enganado, vai dar umas 15.000 pessoas. 15.000 pessoas. Agora, deixa eu traduzir essa situação, porque não dá para entender muito bem. 15.000 pessoas, 5 pães e 2 peixes vão alimentar? Você precisa ser generoso com 5 pães e 2 peixes diante de 15.000? O que você vai fazer? Eu falo assim, ô menino, você é ruim da cabeça? 5 pães e 2 peixes? Olha aqui. Não é verdade? Você já não parou para pensar nesse texto? Mas espera aí, o que acontece aqui? Um menino colocar 5 pães e 2 peixes? É criança, eu sabia. É criança faz umas bobagens. Aquele menino, ele estava colocando a generosidade dele em cima de algo. Ele estava colocando a generosidade dele em cima de Jesus. Não foi de ideologias, não foi de consciência limpa, não foi de movimento social, não foi de nada. Foi em cima de Jesus. Em cima de Jesus. Seria mais ou menos o seguinte, imagina você está tranquilo e feliz da vida, né? Eu sei que o dinheiro está um pouquinho apertado, mas, de repente, vem até você uma dívida que precisaria ser imediatamente liquidada de 15.000 reais. E com um detalhe, a dívida não é sua. Era mais ou menos isso que o menino estava enfrentando ali. E ele colocou a sua generosidade sobre Jesus. Para nós aprendermos, queridos, em nossas vidas, em primeiro lugar, é dispor a nossa generosidade ao sobrenatural. Ao sobrenatural. Não a guerra de consciência, não a briga de alma, ou qualquer outro motivo, ou filosofia, ou ideologia, mas é colocar no sobrenatural. E um outro detalhe para a gente aprender. O colocar a nossa generosidade independe da quantidade, depende da identidade. Sabe um outro exemplo disso? Você depois pode ler, Marcos capítulo 12, verso 41 a 44. A viúva pobre, ela vem e a Bíblia diz que ela deu tudo o que tinha. 2 moedas, ela deu ali, ela pôs tudo ali. Quantos entendem, querido, que um coração em Deus é um coração generoso? E generosidade não depende de quantidade. Não depende de quantidade. Generosidade não se dá em razão da quantidade, mas em razão da minha identidade. Da minha identidade. Agora, generosidade é pessoal também. É pessoal. Olha só. O que quer dizer pessoal? Quer dizer de você parar tudo simplesmente para ir até alguém e amá-lo por alguns minutos. Isso é generosidade. Você para tudo. Você quer ver um exemplo? Até ontem o pastor Gabriel usou no culto do batismo aqui que nós tivemos. Lucas capítulo 7, nós não vamos ler. Mas fala ali, Jesus entrando na cidade de Naim. E a viúva vinha trazendo o seu filho que havia morrido. Jesus vinha com a multidão. E o enterro ia saindo com outra multidão. Jesus sempre está envolvido no meio da multidão. Jesus sempre com multidão. Ele é o pastor de todo o rebanho. E o que acontece? Jesus para e vai até aquela criança. E ele toca aquela criança. A generosidade é pessoal. Mesmo Jesus sendo um pastor de tão grande rebanho, ele para tudo por um instante para amar uma pessoa.
tocar uma pessoa. Isso é generosidade, queridos. Sabe, generosidade é também não olhar a quem. Não olhar a quem. Você lembra? Deixa eu passar um contexto aqui mais ou menos, né? Israel, né? Povo judeu aqui, o território de Israel, lindo e maravilhoso. E aí tinha a Macedônia. Macedônia, Corinto, a Galácia, Frígia é outra coisa. Frígia, várias regiões, aonde Paulo entrou para pregar o evangelho. Você está lembrado disso? Você está lembrado que uma boa parte, dos entraves entre Paulo e Pedro por um tempo, foi a questão de pregar o evangelho a gentios, aqueles que não eram circuncidados, que não eram filhos de Abraão. E houve muito fogo por causa disso. Pois é, Paulo foi ali. Então, para os judeus, aquele povo não era muito bem visto. Não era muito bem visto. E aí, nós não vamos ler, mas você vai em 1 Coríntios capítulo 16, versos do 1 a 4, Atos capítulo 11, a partir do verso 27, Gálatas capítulo 2, Romanos capítulo 15, 2 Coríntios capítulo 8. O que acontece aí? Você vai ver o apóstolo Paulo falando com os macedônios sobre uma oferta para a igreja da Judéia, Jerusalém. Uma oferta. E é interessante, se eu não me engano, em 2 Coríntios capítulo 8, que Paulo ainda ele relata assim: os irmãos da Macedônia não estavam com fartura, estavam também com necessidade, mas na sua pobreza trouxeram generosamente. Para uma turma que meio que resistiram a eles. Uma turma que os consideravam como que rejeitados. E aquela oferta, ela é trazida a Jerusalém. E é lindo você ler tanto em Gálatas quanto em Romanos. Essa oferta foi destinada aos irmãos pobres de Jerusalém e foi destinada aos pobres de Jerusalém. Então dá para entender ali que tanto irmãos na fé, pobres, foram abençoados, quanto pobres da cidade foram abençoados. E eu creio que parece pequeno, parece 5 pães e 2 peixes, mas eu quero profetizar que crianças vão ser tocadas e tomadas pela presença do Espírito Santo de Deus, pela generosidade colocada dos nossos filhos em Deus para esses brinquedos, e essa pequena atitude de generosidade chegar ao coração dessas crianças. Eu creio, queridos, porque a palavra do Senhor me mostra, me traz. Generosidade é simplesmente ser e não ver, porque nós queremos ser generosos quando nós vemos a quem. Sabe uma coisa tremenda, linda que aconteceu, queridos? Muitos de vocês talvez não saibam, mas eu quero trazer a lembrança. Em 2012, eu acredito, mais ou menos, nós tivemos a presença de um pastor que nós nos relacionamos, o pastor da Índia, pastor Andrew Parkassa. E ele faz parte de um ministério ali na Índia, de plantar igrejas por toda aquela região. E ele pediu uma oferta à igreja. Amados, foi tão lindo o movimento da igreja. A igreja levantou uma oferta. E essa oferta foi destinada à Índia. Depois, nós fomos em viagem com um grupo daqui da igreja, lá na Índia, e pudemos verificar
o resultado da oferta. Então, eu não me lembro agora corretamente, mas eu acredito que pelo menos 4 igrejas nós ajudamos a construir. Nós conseguimos comprar, eu acho que, se eu não me engano, 5 ou 7 motos para pastores que moram no campo, poder visitar no campo as pessoas e anunciar de Jesus. Nós ajudamos orfanatos, aí eu não vou lembrar quantos, tá? E nós fomos conhecer essa situação. Queridos, que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Veja bem, se a nossa identidade não é clara, de que a sujeição do nosso sustento está nele, nós vamos dizer, mas esse dinheiro, tudo isso, para um povo que eu nem conheço, e lá cheio de ídolo e não sei mais o que. Mas essa não é a nossa identidade. A nossa identidade é do reino de Deus, e que está lá florescendo. Eu não sei, Júlio, o vídeo do pastor, tudo bem? Então nós queremos assistir um vídeo também de uma igreja que nós temos investido, como igreja aqui. Buongiorno, Ina Floripa. Buongiorno, pastores queridos. Nós queremos agradecer vocês pelas orações, queremos agradecer vocês por todas as mensagens que nós temos recebido de incentivo. Isso tem sido muito importante para nós nesse início. Nós estamos aqui já há quase 2 meses, quase não, né? Já passou um pouquinho de 2 meses, e os primeiros desafios nós já, glória a Deus, estamos vencendo. Nós já estamos na nossa casa, alugamos uma casa, nós já estamos com todas as nossas documentações encaminhadas, e são muita burocracia aqui, muitas horas de espera, fila, vigile, e enfim, esse primeiro passo a gente tem conseguido executar e dar ele glorificando o nome do Senhor. E nós estamos agora num momento onde estamos todos, né, todo o grupo conosco, nós estamos focados na igreja, estamos já fazendo vários relacionamentos, e isso é muito importante para nós, e eu creio que isso tem alegrado muito o coração do Senhor. Temos alguns desafios. Essa é uma terra muito abençoada, mas existe um olhar bastante desconfiado para os estrangeiros, e nós temos talvez tido esse como nosso principal desafio hoje, vencer essas barreiras, mas em nome de Jesus o Senhor tem nos sustentado, Ele tem nos alegrado, nos animado. Todas as vezes que nós sofremos algo aqui, nós lembramos as palavras de Jesus, que Ele disse que Ele veio para aqueles que precisam, aqueles que estão necessitados, aqueles que estão doentes. Isso tem sido uma palavra da parte do Senhor para nós. Amém. A gente também já tem se reunido enquanto igreja, nós temos as reuniões às quartas-feiras e às sextas-feiras de oração, tempos de compartilhar, tempos de estudo, tempos de discipulado, e também temos tido nosso culto de celebração aos domingos, que tem sido um tempo muito especial. Já temos tido aí pessoas que nós estamos tendo a oportunidade de convidar, isso tem sido muito legal, e nós, como, né, estamos aqui aprendendo a língua, então a gente faz, todos nós fazemos cursos de italiano, e esses são os nossos lugares de desenvolver relacionamento. Os contatos que a gente acabou tendo também para alugar imóveis, todas essas pessoas acabaram ficando nossos amigos, e são aqueles que nós temos evangelizado, e cremos que muito em breve nós vamos ver salvação, Amém, cura e milagres na vida dessas pessoas. Nosso coração realmente anseia muito por isso. Então a gente pede que vocês continuem orando por nós, que vocês estejam crendo junto conosco, porque é muito importante ter a igreja como respaldo para as nossas vidas e para todo esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, para essa missão que está sendo realizada aqui na Itália. Deus abençoe vocês. Amém. Amamos muito vocês, estamos com saudade, mas o nosso coração é apertadinho de saudade, mas a gente está muito também feliz pelo que Deus está fazendo aqui. Amém. Deus abençoe vocês. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, queridos,
a igreja que tem sustentado os pastores Adivaldo e Letícia na Itália. E isso é uma semeadura honrando ao Senhor, mas sendo generosos. E eu quero dizer para você que Deus tem colocado no coração do presbitério nesses dias algumas outras igrejas que nós temos relacionado, que nós temos andado juntos. E o Senhor tem nos chamado a atenção de sermos generosos. E quando eu estava, só vou contar essa para você saber, né? Daqui a pouquinho você vai estar sabendo. Então, eu estava preparando, estudando essa semana, e de repente eu recebo uma visita de um pastor. Eu não o conhecia, e ele veio para falar que está alugando o prédio aqui. Depois dessa casa ao lado aqui tem um prédio. Ele está alugando, vai começar a igreja ali daquele prédio. Eu falei, oh, amado, glória a Deus, aleluia. Né? Eu falei para ele, você sabe que tem um grande problema aqui, né? Ele falou, é violência? Eu falei, não, isso daí já está até que um pouquinho melhor. O problema aqui é estacionamento. Aí ele falou, não, mas eu encontrei um em frente ali, ó. Eu tenho parado o carro. Eu falei, ai, que bom, bênção, glória a Deus. Ri com ele um pouquinho, mas sabe o que Deus falou ao meu coração? Ser generoso. E eu falei para ele, olha, o que você precisar, eu gostaria que você contasse, porque nós estamos juntos na edificação do reino de Deus. E independente disso, a nossa identidade é sermos generosos como Cristo é generoso e honra ao Pai. E outras igrejas nós queremos ajudar, nós vamos estar trazendo toda a igreja. E eu queria agora que nós pudéssemos fazer esse momento especial. Gostaria até de chamar minha esposa